Olá, pode entrar, a porta tá aberta e esse é mais um Misoncast que começa, provavelmente é o podcast número 14, não, 15 ou 16. Acho que já é o 16 já, se pá, já deve ser o 16. Já estamos a 16 podcasts já fazendo essas gravações e eu tenho certeza que você tem sido enriquecido com muitas informações, com muitos profissionais que têm passado aqui. E a gente tem uma novidade incrível, né? Agora nós estamos também no Spotify, nós estamos no YouTube Music, no Amazon Prime não, né? No Amazon Music e também em todas as outras plataformas aí de streaming que você pode estar encontrando aí o Misoncast, inclusive no Spotify a gente também tem vídeo, né? Hoje em dia agora tem vídeo também no Spotify, além de somente escutar o nosso podcast. Então é só você procurar Misoncast que você vai encontrar a gente. E, inclusive a gente tem também no Instagram o Misoncast, né? A nossa página do Misoncast. E não deixa de entrar também na minha página do Instagram para me seguir, caiosantos.imóveis. E também nós temos os dois perfis da imobiliária, Mison Minha Casa Minha Vida e o Mison Premium, que você pode encontrar as mais diversas casas e as mais diversas oportunidades para estar aproveitando aí, comprando, ou mesmo se você quiser, através de você é um proprietário aí, está querendo vender, alugar o seu imóvel, esse é o lugar. Mison é a imobiliária que você precisa procurar para estar comprando, ou vendendo, ou alugando o seu imóvel, certo? Então, dito todas essas coisas, não esquece de se inscrever aqui embaixo, não esquece de curtir também, porque esse curtir seu vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, né? Mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Se você está recebendo, está sendo enriquecido por esse trabalho, eu tenho certeza que tem alguém que precisa ouvir também da gente, aí todas as nossas informações aí, né? Então compartilha para as pessoas aí que você conhece. Dito isso, dia 27 de agosto agora é o dia do corretor, certo? É o dia do corretor. E não poderia estar trazendo outras pessoas, senão pessoas que fazem parte do nosso cotidiano da Mison Negócios Imobiliários, que são as nossas corretoras, né? Porque hoje a gente não conseguiu trazer um corretor, mas mais pra frente a gente traz um corretor homem. Mas a gente trouxe mais a ala feminina, na verdade. A maioria das vezes a gente tá falando só com homem aqui, né? Né, Wellington? A maioria das vezes é mais homem que a gente traz aqui. Então a gente está trazendo também a parte feminina aqui para representar as corretoras de imóveis da Mison Negócios Imobiliários, para comemorar essa data do dia 27 de agosto, que é o dia dos corretores de imóveis. Então eu estou aqui com a Ana Paula, minha esposa. A Ana Paula que trabalha com a gente lá na parte de administração e também é corretora especialista em locação. Dá um oi pro pessoal, Ana. Olá, tudo bem com vocês? Pois é, corretora de imóveis, graças a Deus deu tudo certo, me formei aí faz pouco tempo, mas eu tenho uma bagagem aí legal, inclusive, né, nós como especialistas em locações, né, fizemos vários cursos e hoje estamos aí atuando numa carreira aí bem grande de locação, inclusive hoje acabou de entrar imóveis novos, né, Caio? Ótimo, quanto tempo que você já está trabalhando já como corretora? Como corretora eu tô há 10 meses. 10 meses? Não, como corretora com Cresce, né? Já definitivo, né? É que você já trabalhava com a gente com a parte administrativa da imobiliária. Agora, já desde a parte que eu comecei na parte de administração ali da imobiliária, já tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio, mais ou menos. Acho que 2022 que a gente começou? Acredito que sim. Foi na época de pandemia, né? Certo. E eu tô aqui também com a Sidneia que é a minha mãe também, né? E ela agora já é corretora, já faz aí pelo menos alguns 3 meses mais ou menos. Desde janeiro. Desde janeiro? Janeiro eu peguei o meu... Cresce, definitivo. Nossa, então já faz 8 meses já. Nossa. Fora os 6 meses de estágio, né? Passa muito rápido, fora os 6 meses de estágio, exatamente. Nossa, meu Deus do céu, como passa rápido. Passa muito rápido. Meu Deus do céu. Fiz os estágios aí com vocês, aí foi muito bom. E também trabalha com locação e com venda de imóveis, certo? Sim, locação, vendas de imóveis, faz as captações. Tá certo. Então, a primeira, uma coisa que eu queria saber de vocês, eu queria saber qual que está sendo a experiência de vocês com o mercado imobiliário e o que é que surpreendeu, na verdade, tanto em vocês
quanto também no mercado com relação ao trabalho de corretora de imóveis. Quem que vai começar respondendo sobre isso? Ana Paula? Olha, o que eu fiquei muito surpresa é de ver que as pessoas ficam, assim, super felizes da forma que a gente tem trabalhado, né? Quantas pessoas têm tido experiências ruins com outros prestadores de serviço, outros corretores, outras imobiliárias, e graças a Deus o pessoal tem encontrado na gente meio que um refúgio, digamos assim, né? Temos várias experiências aí de pessoas colocando na nossa avaliação 5 estrelas, agradecendo a forma que nós trabalhamos o imóvel. Principalmente com o proprietário, né? Principalmente proprietário. Tem também aqueles clientes que são inquilinos que falam que sempre teve experiência negativa com imobiliária. Por exemplo, aparece uma infiltração, alguma coisa, geralmente as pessoas costumam jogar essa responsabilidade sobre o inquilino, quando muitas das vezes o problema ali quem tem que resolver é o proprietário. E mesmo que você leve o problema para o proprietário te agradece porque ele fala, poxa, você está cuidando do meu imóvel. Então isso tem sido uma experiência assim, bem legal, né? Outras, por exemplo, tem uma cliente que estamos conversando, né, a Catiúcia, ela tem esse sonho de comprar uma casa já faz um bom tempo, só que ela não tinha conseguido a oportunidade correta. E agora ela está encontrando essa oportunidade, está adquirindo o seu imóvel. Então, é bem legal essa experiência de você ajudar alguém a realizar um sonho, né? Uhum. O sonho da casa própria. Quem não tem o sonho da casa própria? Todos nós temos, né? Seja esse sonho para início ou até mesmo para você mudar de imóvel, né? Uhum. Atualmente nós estamos num apartamento alugado, né, amor? Mas nós já compramos o apartamento que nós queremos. Vamos morar lá? Não sei, mas é um sonho que vai avançando, e cada vez esse sonho cresce mais. E isso é em todas as pessoas, né? Quantas pessoas têm esse sonho de adquirir seu imóvel, de adquirir um segundo imóvel, um imóvel para locação, né? Quantas pessoas também compram o seu imóvel achando que vão morar ali, quando na verdade elas alugam aquele imóvel, acabam comprando outro, alugando também, até ela encontrar o imóvel que realmente ela deseja, né? Então, eu acho bem legal essa possibilidade que a gente tem de trabalhar com essas pessoas e ajudar elas a avançarem no sonho que elas têm, né? Encontrar o imóvel que elas realmente desejam. Porque realmente na nossa imobiliária, o que é mais importante também é que a gente lida não com o cliente final, digamos assim. Alugar um imóvel não é o final, comprar um imóvel não é o final não é o final do nosso trabalho com o cliente. Não é o final da jornada, né? Tanto a compra quanto a venda, quanto a locação, nada é o final da jornada do cliente. Na verdade, é uma etapa. Então, por exemplo, a pessoa que hoje está alugando um imóvel, ela está no imóvel alugado para depois comprar um imóvel próprio. Ou então ela está numa transição, arrumando o nome dela para poder comprar um imóvel depois que ela já vendeu o dela anteriormente. Como é o caso já de algumas outras Ana Carolina, nossos. né? Ana Carolina, a Natália também, que vendeu o imóvel dela com a gente, alugou um outro imóvel através da gente também, e está querendo comprar, arrumando o nome dela para poder comprar um imóvel. E ter o valor de entrada dela também, né? Tá arranjando, tá dando esse tempo para poder levantar o recurso para poder comprar, dando entrada. É isso que é muito legal no nosso trabalho, né? Tem muita gente que acha que é simplesmente ir lá, vender e tchau. Não, a gente sempre tem esse follow-up com o cliente, conversa bastante com o cliente e a gente acaba meio que se tornando amigos, né? Essa semana eu mandei mensagem de parabéns para 2 clientes nossas, que são clientes que estão desde quando a gente começou a imobiliária lá para 2022, mais ou menos. Isso, Quando eu mandei a mensagem parabenizando elas falaram assim, nossa, você lembrou do meu aniversário? Isso é muito importante, né? Esse vínculo que a gente acaba criando, sim. E quantas vezes a gente posta algumas coisas no Instagram de família mesmo, nem só, né, de trabalho, que a nossa vida não é só trabalho. Muitas vezes a gente posta, a pessoa vai, comenta, curte. E isso é bem legal, né? Esse vínculo que a gente acaba criando com as pessoas, né? Muito bom. E você, mãe, o que você me fala sobre a profissão de corretor de imóveis? Era o que você esperava? E outra coisa, eu queria que você contasse também se essa é a primeira vez que você entrou no mercado ou não. Conta a sua experiência de antes e a sua experiência de agora. Isso já faz muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, acho que o Caio era pequenininho, nem pensava em ser corretor de imóveis, porque ele era pequeno, né? Então, não, realmente nessa época, lá em Santo André, eu
tentei essa profissão Essa área, né? essa área de corretora de imóveis. Trabalhei um tempo, acho que eu trabalhei em torno de uns 6 meses, 7 meses numa imobiliária, mas só que eu fiquei assim muito sem uma assessoria, né? Simplesmente eu fui lá, conversei com a pessoa, né? O dono da imobiliária, e aí ele falou assim, olha, tá aqui, antigamente não tinha nada de internet. Não tinha Instagram. Não tinha Instagram. Não tinha nem celular. Tinha que ser telefone. Não, telefone na mesa. O telefone na mesa, aí a gente tinha aquele monte de pasta com as casas, você tinha que ficar procurando, aí você recebia o telefonema e tinha que ficar procurando lá nas pastas, né? Mas assim, ele falou comigo, me colocou na mesa, falou, vende. Ah, tá, e aí, o que eu faço agora, né? E aí eu tive que me virar, e me virar com o cliente, vendo os outros corretores trabalhando. Aí os com aquelas pastonas com de aquelas captação. pastonas, e os clientes ligavam e queria saber dos imóveis, tudo. E eu fiquei assim totalmente sem um suporte. Perdida, né? Tanto é que aí eu falei, não, isso aqui não dá para mim, porque como é que eu vou porque tudo que eu quero, tudo que eu tento, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, eu quero saber o porquê, aprender, fazer um curso. Eu quero ter propriedade naquilo que eu estou trabalhando. Só que lá eu não consegui fazer isso. Eu não consegui ter essa propriedade, porque eu fiquei meio perdida, porque um corretor trabalhava de um jeito, o outro corretor trabalhava do outro, o outro era novo, focava em alguma coisa, o outro focava em outra. O outro não sabia nem por onde estava indo igual eu. Aí ficou todo mundo navegando, e eu falei, não é para mim isso aqui, não vou. Aí eu saí. Você ficou quanto tempo lá? Então, em torno de uns 6, ainda mesmo assim eu tentei, ainda uns 6 meses, eu acredito. Que eu fiquei lá. Mas lá nessa época aí a gente já tinha vendido já o sobrado? Porque eu lembro que a gente tinha uma não sei se você começou a trabalhar com isso por causa da Rage. Não. Que vendeu a nossa... acho que não, isso foi antes. Não. Eles venderam a nossa casa da João Bolognese, depois para vocês comprarem aquela casa da Aldemar Tavares lá. Isso, só que assim, nós estávamos ainda no primeiro imóvel nosso lá. Estava lá no primeiro imóvel, não estava nem pensando em vender nada. Você era pequeno, a gente trabalhava lá. A gente morava lá nessa casa. No sobrado? Né? Não. Quando eu fui trabalhar com a Andrense, com a imobiliária, a gente estava morando lá na João Bolognese. Por isso que eu falo que faz muito tempo. Aí depois que eu saí da Andrense e tal, aí que eu nós vendemos aquela casa que a gente tinha e foi para... Pro sobrado. Aí, quando nós fomos vender, aí que nós procuramos a Rage, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu estava ainda lá na João Bolognese. E você não teve vontade de voltar por causa da Rage? Porque eu lembro que com a Rage vocês tiveram uma experiência legal, né? Então, mas assim, eu tive mais de conversa de compra e venda, mas não para alugar, não para eu trabalhar. Não para eu trabalhar lá com eles, né? Que como eles eram nossos vizinhos, então aí a gente conversava. E como eu tinha eu já conhecia essa área, né? Então a gente conversava tal, mas nada para eu voltar ou eu trabalhar com eles. Foi mais para vender a nossa casa mesmo. Entendi. Né? Que nós fizemos. E aí, depois disso, eu não quis mais área. Eu acho que eu fiquei meio que... fiquei meio desanimado. Falei, não, todo lugar que eu for trabalhar, eu vou ter que ficar jogada lá, eu que vou ter que correr atrás, né? Aí eu não quis mais essa área. Aí fui para outras áreas, nada a ver, né? Com a área de corretor. E agora, depois desses 15 anos, 16 anos que você já está, né? Na área de corretor? Já de 2009. 2009 para cá deu... 19 deu 10 anos. 19 deu 10 anos, mais 6, né? Vai ser 16 anos. Tá, 16 anos. 16 anos. Então, 16 anos que você já tem o Cresce. E aí eu comecei a ver de novo, você, e eu vi que você realmente começou a entrar nessa área de ficar mesmo estudando e buscando, né? E mesmo assim eu falei, não, eu ainda estava meio que, sabe assim, gato saudável tem medo de água fria. Mas quando você veio para a área mesmo de fazer a imobiliária, que foi até quando começou com a Ana,
Aí eu já comecei a ver como que funcionava, tal. Não era mais as pastas. Não era mais as pastas, já era coisa nem anúncio em jornal. A gente tem alguns anúncios em jornal ainda, né, amor? Guardado nas pastas. Então, aí foi aonde eu me interessei e voltei. Aí foi aonde você falou, não, mas vamos tirar o Cresce. Falei, vamos lá de novo, Senhor, vamos pro Cresce. Mas só que quando você falou a questão da experiência, está sendo uma experiência diferente. Uhum. Porque nós estamos tendo todo o respaldo. É diferente quando você está trabalhando num lugar onde você não tem respaldo nenhum. Você vai lá, você se vira, a pessoa, lá o proprietário, o dono, lá, ele quer que você dê resultado. Mas só que se você tiver que fazer alguma coisa, você vai ter que procurar por conta própria. Né? E a gente percebe que na Mison Imobiliária não é por você ser meu filho. Eu vejo que realmente você está fazendo algo diferenciado. E você tem dado todo suporte para o corretor. Todo suporte para a gente. Né? Quando ele falou, vamos tirar o Cresce, vamos tirar o Cresce. Né? Aí eu parti para cima de tirar o Cresce, mas mesmo tirando o Cresce, ele sabendo que eu estava estudando com o Cresce, né? E os corretores que estão lá também estão estudando com o Cresce, toda semana a gente tem com ele um estudo. Ele está sempre treinando. Ele está sempre treinando os corretores. E nisso a gente se sente... Né? Seguro, sabendo como conversar com o cliente, sabendo para onde você vai, que norte que você tem. Né? Então, a minha experiência com a Mison, com vocês, está sendo nessa questão do suporte para o corretor. Que está sendo, assim, maravilhoso, porque toda semana a gente se reúne, toda semana tem algo novo, sempre traz algo novo para o corretor, sempre está tirando as dúvidas do corretor, ensinando. Se precisar pegar pela mão, pega pela mão e vamos lá, o que está acontecendo, como que é, o que precisa. Então, essa experiência está sendo maravilhosa, principalmente quando a gente inicia, né, como corretor, a gente precisa disso. E essa está sendo o diferencial. E a questão também dos ensinamentos, da gente dar uma assessoria para o cliente, não só querer vender. Exatamente. Porque a gente vê hoje no mercado, quero vender. Preciso de dinheiro, preciso de ter resultado. Precisa ter resultado. Na Mison precisa ter resultado? Lógico que precisa, porque a imobiliária precisa de resultados. Mas só que são resultados, assim, realmente com saúde. Com saúde, com saúde. E outra, pensando no cliente, em passar tudo, que nem a Ana comentou. Você conhecer o cliente aqui, você continuar a sua jornada dela, né? Até ela comprou uma casa de 2 dormitórios, depois ela já passa por uma de 3, dali a pouco ela está indo por uma mansão, aí de repente só não vende se ela sair da cidade, né? Mas quem sabe futuramente, né? Mas pelo menos a gente está dando todo o suporte para o cliente, que o cliente também vai se sentir. Né? Mas quando o cliente sai da cidade ou até mesmo do estado ou do país, que já aconteceu, eles fazem o quê? Deixa com a gente. Vocês, lá. Deixa com a gente, ou para vender ou para alugar, mas é a gente que acaba cuidando, né? Cuidando do imóvel aqui, né? Exato. Eu falo na questão da compra no outro lugar, né? Sim. Comprar no outro lugar. Mas é essa questão da pessoa se sentir segura. Tanto o corretor que está trabalhando lá com a Mison se sente seguro. Porque tem todo o respaldo. Tem toda a assessoria também, né? Assessoria jurídica, que nem a gente não só vende, mas a gente também faz locação e faz captação. E a gente vê a assessoria jurídica que tem por trás disso. Não é de qualquer jeito. E a minha preocupação de trabalhar em algum lugar, como eu trabalhei nesse lugar que eu trabalhei na época, era a questão de que eu não sabia a questão jurídica do que estava acontecendo por trás, né? E a gente via muito cliente que estava inconformado, muito cliente triste, muito cliente que não queria, sabe? Ele estava desanimado com essa parte de imobiliária.
porque tudo que eles queriam saber a respeito passa só, por exemplo, ele quer saber 10 coisas, ele passa uma coisa só, e as outras mais ou menos, porque parece que tem medo de passar realmente e deixar o cliente informado. E a gente não tem isso, a gente passa mesmo as informações para o cliente, e aí o cliente se sente seguro. E a mesma coisa a questão do corretor. Quando você, como, né, o CEO da imobiliária, você passa para a gente tudo que você sabe. Você não tem essa preocupação, esse medo de, não vou passar, não, ele que tem que se virar, que era o que aconteceu comigo. Medo de sair também, a pessoa vai sair. Vai sair, entendeu? Não, você fez o seu plantio na pessoa, deixa a pessoa lá, né? Mas só que, geralmente, quem realmente dá valor, valoriza ter essa assessoria, continua. Continua. Porque não é fácil você fazer esse trabalho que eu vejo de imobiliária, esse trabalho todo jurídico que tem por trás, essa assessoria para o corretor e para o cliente. Eu vejo... Conhecimento na questão de financiamento, com relação aos valores, de trazer a maior vantagem para a pessoa que está comprando, maiores benefícios. Melhores benefícios, tudo. Então, eu vejo que realmente isso daí a pessoa vai valorizar. Com certeza, porque quando ela ficar sozinha trabalhando, se ela falar assim, não, eu quero ganhar mais, e essa parte jurídica aí não tem tanto valor, não, eu me viro. Só que na hora que ela ficar sozinha fazendo isso, ela vai ver a dificuldade que é, o problema que é. Né? E que não é fácil. Então, a gente trabalha com mais tranquilidade, porque você se foca mais no cliente. Você não fica preocupado com a outra parte administrativa, jurídica. Você vai e foca no seu cliente e tem toda a assessoria para o seu cliente também, todo o respaldo. Então, o que eu posso dizer em questão de palavra seria assessoria mesmo. Tanto para o corretor que está trabalhando lá dentro, quanto para o cliente que está chegando na Mison. Então, essa é assim, uma experiência que eu prezo muito e eu vi que realmente vale a pena, porque eu já tive uma experiência ruim. Então, hoje, realmente, eu valorizo essa experiência boa. E vejo que realmente isso é muito bom. E você, corretor, que realmente está aí todo atrapalhado, né, não sabe às vezes, porque você tem que pensar na parte tanto jurídica quanto na parte de contabilidade. Com certeza aqui na Mison você não vai precisar se preocupar com isso. Você vai se preocupar só com o seu cliente e vai saber que o seu cliente ele vai ser bem assessorado. Então, vale a pena. Perfeito. E também na questão das comissões também, né? Que recebe certinho. Certinho. As comissões, vocês têm uma preocupação com o corretor. Porque é o corretor que está trazendo, né? Que está dando resultado. Que está dando resultado ali para a imobiliária, né? Está dando resultado tanto para a vida dele, quanto para a imobiliária, e dando resultado para o cliente. Né? É um todo, não é pensando num só. Porque hoje mesmo eu ouvi de um cliente meu que a pessoa que fala que faz as coisas sozinho, é mentira, isso não existe, você não consegue fazer tudo sozinho. Você depende de outras pessoas, você precisa de outras pessoas, né, para poder trabalhar. Então, não tem essa de, eu vou ficar no meu quadrado e sozinho, não preciso de mais ninguém. Não tem essa. Até porque você também vende muito mais quando a sua preocupação é só a venda, que nem você falou. Se tem assessoria jurídica, se tem assessoria, você como corretora, você vai lá, faz a venda. O resto, quem faz é a equipe da imobiliária. Exatamente. Então você não precisa ficar se preocupando com a outra parte, que é a nossa, né, de assessorar na questão de contrato, da busca do produto, de fazer captação, essas coisas. Então, que a gente já disponibiliza tudo lá no nossa imobiliária. Exatamente. Né? Então, no caso, a única coisa que é a preocupação do nosso corretor é vender e alugar. Acabou.
e fazer a captação, que é importante. E a parte de propaganda também. Uhum, né? Então, propaganda, marketing, e é tudo que o branding, como diz, né? O anúncio de quem a gente é, no caso a gente faz, e vocês só fazem a parte da conversa com o lead e a venda do imóvel em si. Porque tudo demanda um tempo. Então, você precisa se preocupar com essa parte da publicidade, marketing, brand, que nem você falou. Você tem que se preocupar. Quando você está sozinho, você tem que se preocupar com isso. Com o brand, você tem que se preocupar com a área do administrativo, jurídico. Então, editorial, Instagram, Facebook, redes sociais. E ainda tem que se preocupar em dar assessoria para o cliente. Você é um só, é difícil, é muito difícil isso, né? Aí você vai trabalhar 24 horas da sua vida para conseguir fazer isso, né? Então, aí você entrando num lugar onde tem toda essa parte aí, e é onde, geralmente, eu tenho percebido que os corretores não dão valor. Porque acha que administrativo tá lá fazendo umas continhas. Está fazendo umas continhas lá. O importante é ela fazer as minhas contas certas e me pagar no meio a minha comissão, né? E a parte de fazer contrato, a parte jurídica, a parte do Instagram, vir aqui fazer às vezes os corretores eles acabam não vendendo por falta de conhecimento, porque não sabem, de repente, que dá para dar um jeito de alguma outra maneira, ou um jeito jurídico para poder resolver o problema da pessoa para depois vender o imóvel. Exato. Então, muitos deles acabam não vendendo por falta de assessoria. E aí acha, que nem você falou, trabalha como autônomo achando que vai ganhar mais com a bagagem que tem, e às vezes não tem toda a bagagem que deveria para vender mais. Exatamente. Porque você não faz bem tudo. Você tem que, pelo menos, focar em alguma coisa. Porque as outras coisas você vai fazer mais ou menos. Exatamente. Não tem jeito. Porque você é um ser humano, né? E eu acredito também na questão do plantio, né? De você plantar na vida da outra pessoa. De você se dar a oportunidade de estar com outras pessoas também. Porque isso também vai ser tão bom para você quanto para a pessoa onde você está prestando serviço. Então, é isso. Essa que é a minha experiência com relação a ser corretora, principalmente da Mison, né? Porque realmente a gente vê que é algo diferenciado. Entendi. Eu até acho demais, às vezes. Até falo para você, né? Eu falo assim, mas Caio, precisa tudo isso? Precisa, né? Eu falo, precisa, porque assim, hoje, como você já tem dado bastante estudos pra gente, tudo que você vai buscar fora, tudo que você estuda, né, que eu vejo sempre você estudando, e você vem passar pra gente, eu já estou há um tempo, já aprendi, né? Lógico que a gente vai continuar sempre se reciclando. Inclusive, até o Misoncast também é uma fonte de ensino também, né? Uma fonte de ensino, exatamente. Que você está demandando tempo. Exatamente. Você está demandando um tempo, né? Mas você também está plantando na vida também dos corretores, né? Plantando na vida das pessoas também. Perfeito. E isso é ótimo. E você, Ana, quer falar mais alguma coisa com relação à experiência? Não, eu acho bem interessante também essa questão do corretor com os proprietários, né? Tem muito proprietário que a gente vai fazer uma captação. Hoje mesmo eu tive uma experiência não muito boa. Uma cliente, ela tem o imóvel que realmente meu cliente está precisando, mas ela falou que ela prefere trabalhar sozinha, entendeu? Então, quanto tempo será que ela vai levar para conseguir realmente vender esse imóvel? Sendo que eu tenho um cliente aprovado, tá tudo certinho, mas ela decidiu que ela disse que ela vai trabalhar sozinha. Eu prefiro trabalhar sozinha, eu não quero dar comissão para ninguém, né? E é aquele negócio, igual locação. Teve uma outra cliente também que optou por trabalhar particular. E aí ela veio esses dias atrás e falou que se arrependimento matasse, porque a pessoa saiu e acabou deteriorando o imóvel, né? Sendo que ela já tinha trabalhado com a gente, já tinha visto o nosso trabalho, mas, de repente, ela decidiu optar por essa segunda linha aí. E um outro caso também foi uma outra cliente nossa,
que falou que ia deixar com outra imobiliária, né? Acho que você está até lembrando de quem que eu estou falando, né? E ela falou para mim, Ana, assim que desocupar meu imóvel, é com vocês que vai ficar a chave, eu não deixo mais com imobiliária nenhuma. Isso porque era uma imobiliária grande também. Uma imobiliária bem grande aqui na cidade, né? E, enfim, essa experiência que ela teve com a outra imobiliária foi bem complicada, porque os aluguéis não foram pagos na data, entrou com uma ação de despejo, essa pessoa saiu do imóvel. Até hoje, já tem acho que uns 3 meses, mais ou menos, ela conseguiu receber o aluguel, né? Agora, a questão da pintura, porque ela entregou um imóvel com uma pintura nova, estava tudo bonitinho, a pessoa conseguiu encardir o piso ficou manchado, não é nem encardir, ele ficou realmente manchado, ela deixou penetrar muita água no piso, acabou ele ficando todo manchado, né? As paredes estavam, assim, bem sujas, a casa estava bem feia, e aí ela acabou tirando do bolso dela e pediu para a imobiliária, quando tivesse ressarcimento do seguro, reembolsar ela. Até hoje ela não recebeu ainda, né? Isso então, já faz quanto tempo? Uns 2 meses? Já faz mais de 1 mês que a inquilina está na casa, né? Então, ela ficou quase 1 mês para alugar a casa dela. Então, se você for ver quanto tempo ela perdeu, né? Tanto com atraso de aluguel, quanto essas questões da casa, que ela teve que tirar o dinheiro do próprio bolso para poder resolver, entendeu? Então, assim, os proprietários, eles acham muitas vezes que o corretor não é importante, né? Sendo que o corretor, ele foi totalmente preparado para abraçar o imóvel da pessoa. Eu costumo falar Pelo que menos na nossa imobiliária, sim. Sim. Ou eu costumo falar que, na verdade, o corretor de imóveis, ele não é simplesmente um vendedor, né? O corretor de imóveis, ele é um grande idealizador. Isso, de sonhos, né? Ele acaba ajudando a pessoa, por exemplo, não apenas para comprar, para vender, enfim. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um sonho de, durante a vida dela, ela, ao invés de ir pagando apenas o INSS, né? Ela investir num aluguel. Gente, isso é maravilhoso para o investimento, porque o imóvel ele nunca vai diminuir o valor. Ele sempre vai aumentar o valor, tanto na locação quanto na venda, né? E se você quer ter um futuro mais tranquilo com relação à aposentadoria, seria mesmo um aluguel, né? E aí a pessoa às vezes acha, tem uma proprietária também nossa que estava esses dias fora do Brasil, eu não lembro qual que era o país que ela estava, e ela estava simplesmente recebendo aluguel. Ela não estava preocupada se ia cair, se não ia cair, porque chegava no dia, o dinheiro estava na conta dela, né? E ela era uma que somente ela cuidava dos imóveis, lembra? A Solange, ela cuidava dos imóveis dela, né? Não sei se ela teve experiência negativa com outras imobiliárias, enfim, mas ela que administrava os imóveis dela. E de um tempo para cá, a gente tem cuidado dos imóveis dela, né? E teve várias vezes ela falou, esse inquilino está aqui há 3, 4, 5 anos e nunca teve um reajuste. Mas por que não teve reajuste? Não teve reajuste, né? E essa questão do reajuste é algo que é importante. O imóvel valorizou. Se o imóvel valorizou, o aluguel subiu. Não adianta ficar nessa de... né? E às vezes muitos proprietários também... Quantas pessoas que chegam pra gente falando que não teve reajuste de imóveis, é impressionante. Então, tem a dona Júlia também. Esse reajuste do valor do aluguel. Do aluguel. Porque que acontece? Você acaba desvalorizando o seu imóvel, se você manter o mesmo valor de aluguel, né? E o imóvel, ele está sempre aumentando e não diminuindo. Então, isso é algo assim, que o corretor, ele está preparado para isso. A gente tem todo um trabalho que a gente marca lá as datas que tem os reajustes, né? Ultimamente, o reajuste tem tido. Tem anos que consegue se igualar e não tem esse reajuste? Tem, mas não é o caso desses últimos anos, né? E quanto dinheiro essa pessoa perdeu aí? A dona Júlia também falou que foram 4, 5 anos, né? Que ficou sem reajuste do barracão. Quanto dinheiro ela perdeu? Verdade. Entendeu? Então, é algo que a gente precisa tomar esse certo cuidado, porque às vezes o barato sai caro. Não vou pôr na imobiliária porque eu vou ficar com o dinheiro da administração. Mas o barato nem sempre é realmente barato, né? E a gente está preparado para isso. Por exemplo, essa cliente que está viajando lá fora do país, poxa, ela está viajando sem ter dor de cabeça.
de ficar ligando pro inquilino, perguntando, oh, pagou aluguel, preciso do dinheiro. Não, o dinheiro vai cair ali na conta dela, então ela não precisa se preocupar com isso. Se o inquilino sair de repente também, ela também não vai precisar se preocupar porque ela está lá. Exatamente. Ela precisa voltar, poder resolver fazer uma vistoria, situação, né? Porque o nosso trabalho não é simplesmente vender e alugar. A gente faz uma vistoria, né? E faz bem contrato, feita, né? Tem fotos, vai para seguro. Então, tudo fica bem cuidado, né? Existe o seguro incêndio também, caso haja uma eventualidade, né? Então, tudo isso acaba abrangendo o nosso trabalho como corretor de imóveis, né? Perfeito. Exatamente. É inclusive. o diferencial, né? O diferencial de fazer realmente o correto, né? Só fazer o correto, não está fazendo nada além, né? Nada além do que precisa. Mas aí, e engraçado. Mas nem todo mundo faz, né? Exatamente. Faz. Só o fato de você fazer o certo, você já se diferencia dos outros. Exato. É Exatamente. impressionante, porque a gente vê, não é porque é a gente que está fazendo, mas é porque a gente percebe isso no nosso dia a dia, conversando com os proprietários, conversando com os inquilinos, conversando com as pessoas, e aí fica aquele negócio de você perceber que realmente você está num mercado onde só de você fazer o que é certo já causa uma diferença já na vida das pessoas, né? O impacto, né? Já está sendo impacto para as pessoas. Tem aquela cliente lá que alugou comigo, que ela falou assim, que ela está tendo a maior dor de cabeça para sair do outro imóvel. Nossa, tá um rolo lá. E foi com uma imobiliária também. Outra imobiliária. Isso. E aí ela viu o nosso trabalho, o meu trabalho com ela e o trabalho por trás, né? Administrativo. Aí ela chegou lá e falou, nossa, que diferença, meu Deus. Até nós pedimos para ela, né? Fazer avaliação, nós estamos cada avaliação 5 estrelas, preciso até ver lá. E assim, a cliente, ela não fica parada, ela não fica perdida. Que nem, por exemplo, ela falou, nossa, que diferença do trabalho com vocês. Outra coisa. Tanto é que ela fez até, né, pediu para o advogado dela analisar o nosso contrato. Ela falou, olha, eu estou fazendo isso por conta da experiência anterior. Aí e a gente não se preocupa com isso. Tanto, né? É que ela não falou nada. Ela alugou de boa e ela continua um diálogo comigo pelo WhatsApp. E eu estou dando assessoria para ela pelo WhatsApp. Que é o famoso pós-venda. Então, só que, por exemplo, se ela não tem isso, que ela falou que ela não tinha isso, ela ficou totalmente perdida e agora ela ficou com ônus que ela não sabia que ela ia precisar ter. Então, por isso que ela acabou arrumando o advogado, né? E aí agora ela está super tranquila com essa... E eu dando assessoria. Com a administração. Com a administração. E mesmo como inquilina, no caso. Como inquilina. Porque tanto é que toda vez que ela fala comigo, eu respondo. Mesmo se eu não posso falar com ela na hora, ela fala, nossa, eu não tinha isso. Bom, a gente acredita porque, assim, já passamos por 4 imobiliárias diferentes, né, Caio? 5, na verdade, como locadores, né? Como compradores também. Mas só da parte de locação dos imóveis que a gente alugou, a assessoria foi péssima, né? A última vez que a gente precisou entregar a chave, eu precisei fazer um vídeo mostrando que eu estava entregando a chave. Porque a pessoa falou que não ia pegar, você lembra? E é uma imobiliária muito, muito grande na cidade. Eu tive que fazer um vídeo... Que é proibido por lei, né? Você não pode negar o recebimento da chave pelo inquilino. Exatamente. Eu precisei fazer um vídeo, né? Mostrando. Falei assim, olha, estou aqui na imobiliária tal, fazendo um vídeo que eu estou entregando a chave. Também, né? Sim, bem grande. Entregando a chave, a gente já tinha tido uma experiência ruim com eles, né? Na compra do nosso imóvel. Enfim, aí eu fiz um vídeo mostrando, falei assim, olha, está aqui a chave, estou deixando aqui em cima. Aí quando eu fiz o vídeo, a pessoa já, opa, peraí. Aí chamou um, chamou outro, até que apareceu alguém para eu assinar o documento que estava sendo entregue a chave. Então, não haveria necessidade de tudo isso, né? Mas precisou de uma certa, entre aspas, briga para cumprir o nosso direito como cidadão. Exatamente. Por falta de conhecimento, as pessoas sofrem. Eu não sei se é falta de conhecimento ou se é a pessoa eu falo. Nesse caso, às vezes é falta de treinamento né? Pode ser que sim, como pode ser que não, né? Pode ser que não também. Pode ser que a pessoa Mas também eu não. falo dos inquilinos, que nem você tinha o conhecimento.
né? A gente tem o conhecimento. Só que os inquilinos, ou as pessoas que estão comprando imóveis hoje, eles não têm conhecimento. Então, o que as pessoas falarem, né? Hoje, lógico, né? Tem pessoas que realmente são esclarecidas, né? Estão buscando, tem muita coisa hoje na internet que você já sabe, mas a maioria das pessoas, elas acreditam no que a gente está falando para elas, né? Então, a gente tem que agir realmente. Se eu tivesse no lugar dela, eu gostaria de ter essa assessoria? Eu gostaria de ser tratada dessa forma? Então, a gente não. A gente trata de acordo com o que a gente gostaria de ser tratado. Então, por isso que a gente dá o melhor. E a gente quer, às vezes, passar até informações para o cliente que, às vezes, o cliente não sabia. E a maioria deles não sabem. Né? A maioria deles não sabe. E aí eles acabam sofrendo. Aí vem muitos clientes sofridos, clientes que gato escaldado tem medo de água fria, os proprietários. Não, eu mesmo vou fazer, que eu já tive tanta experiência ruim que eu não quero nem saber. Aí até a gente desbravar, até a gente falar, não, mas olha, a gente vai fazer um trabalho diferenciado. Aí até ela confiar novamente, mas também a partir do momento que confia nela. Aí a partir esquece. Aí a partir do momento que entrega... Nem entrega para outra imobiliária depois. Exato. A partir do momento que confia... Ou quando entrega, faz igual essa nossa cliente, né? De pegar e falar assim, olha, nunca mais vai com outra. Tenta ter as próprias experiências. Inclusive, a gente já teve experiência também de proprietário que foi para outra imobiliária. Não foi, perdão. De proprietário que veio para nós falando que estava insatisfeito por causa disso, por causa daquilo, e coisas que são, como é que fala? São protocolo, não tem como a gente mudar aquilo, é daquele jeito. Né? Por exemplo, para receber do seguro tem um tempo, tem muitas coisas que acontecem. Que aí ou fora, a questão né? da pintura, às vezes a pessoa entregou com uma casa que a pintura não era nova, não tem como você exigir do inquilino. Então e às tem vezes tudo o proprietário, isso. às vezes também ele tem uma ideia muito maior do que o imóvel dele realmente é. Ou vale, ou está, né, da forma que está. Então, às vezes, a gente recebeu uma ligação de um desses proprietários. É bem, né, isso acontece assim, muito esporadicamente, é bem raro. Mas, às vezes, é o estilo da pessoa, né? Como é que fala? É a personalidade da pessoa, que às vezes é um pouco mais difícil. E aí, ela ligou e falando pra gente que, eu vou colocar em outra imobiliária e tal. E eu falei pra Ana Paula ficou preocupada. Eu falei assim, Ana Paula, simplesmente fala pra ela. Eu falei assim, olha, se você quer colocar em outra imobiliária, não tem problema nenhum. A gente aceita. Só que você precisa entender. Hoje você está lidando com a nossa imobiliária de uma maneira. Agora, você não sabe como é que vai ser nessa outra imobiliária que você está falando. Porque aqui a gente sabe das leis, a gente sabe o que é o certo, o que está errado, e a gente sabe do tempo do seguro para resolver. Tem algumas coisas que o seguro demora um pouco mais para liberar o dinheiro, mas ele libera. Ele vai ressarcir você. E do tempo que você está com a gente aqui, você pode falar pra gente quais são as experiências que você já teve da agilidade que a gente tá fazendo. Quer dizer, moral da história. O que aconteceu? A pessoa não saiu. A pessoa permaneceu. Então. Até nas dificuldades, né? Até às vezes dos clientes, os clientes acabam entendendo, né? Porque a gente vai explicar juridicamente, né? E ele vai acabar entendendo, porque problema vai ter, né? Não adianta, independente do máximo que a gente faz, né? Dentro do que a gente faz, porque sempre vai ter uma da pessoa, né? Mas ela mesma no fim acaba caindo em si. Ela mesma, porque ela já está tão acostumada com o mercado, que às vezes ela fala, é mais um que eu vou lá e vou... né? Entendeu? Mas é bem para aí. É o diferencial mesmo, né? É a questão da gente querer fazer o diferencial. É isso aí. Porque tem clientes que, às vezes, eles estão, assim, muito assim, sabe? Mal acostumados? Não mal acostumados, mas eles estão, como eu comentei, né? Eles não têm conhecimento. Eles não têm conhecimento. E também não estão sabendo que não estão conhecendo profissionais
profissionais que realmente são bons. Não conhecem bons profissionais, porque às vezes pelos maus profissionais acabam achando que todo mundo é assim. E esse tipo de coisa que a gente quer tirar. Né? Por isso que a gente está fazendo o Misoncast, que nem eu falo sempre. O Misoncast não é um programa do qual a gente quer ser conhecido... Visualizações. Aquela coisa de, nossa, quero ser o maior do Brasil. Se acontecer, lógico, beleza. Só que a nossa ideia é para que o cliente, para que o proprietário, o inquilino, o comprador, o vendedor, as pessoas, elas saibam qual que é a nossa ideia. Quem nós somos, o que nós conhecemos, do nosso conhecimento, tenham também o conhecimento para poder lidar com o dia a dia deles, saibam diferenciar quem que é profissional de verdade, quem que não é profissional de verdade. Né? Então esse é o nosso maior objetivo, que as pessoas vejam através do nosso trabalho do podcast, vejam através do nosso trabalho no Instagram, vejam através das nossas redes sociais, da onde a gente puder, que o nosso trabalho é um trabalho sério e que nós somos profissionais verdadeiros de realmente que faz o máximo para a pessoa ter o máximo de benefício, seja no Minha Casa Minha Vida, seja de subsídio, seja de governo, seja da onde for. Né? Esse é o nosso objetivo maior como imobiliária. E uma das coisas que eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui, qual que é a ideia que vocês têm do corretor perfeito? Qual que é a ideia de um corretor que realmente é um excelente profissional, que realmente atende, que realmente é um bom corretor? Qual que é a ideia de um bom corretor de vocês? Para mim, um bom corretor é um bom ouvinte. Né, que ouve, que entende e que busca o melhor para aquele cliente, não apenas para o bolso dele, como a Néia falou. Né? Porque quantas vezes a gente vê corretor que está apenas correndo atrás de fechar negócio. Né? Quando, na verdade, um bom corretor ele precisa entender qual é a necessidade do cliente e ajustar ele para aquele momento. Né? Às vezes, esse final de semana mesmo, uma amiga nossa, né, a Gabriela, a Natália do Gabriel, ela entrou em contato com a gente querendo comprar uma casa, né? Ela quer comprar uma casa, mas ela não tem valor de entrada, ela não tem valor de documentação. Então, assim, vai precisar todo um trabalho por trás disso e mostrar a realidade. O sonho dela é uma casa? Mas o que ela vai precisar primeiro? Comprar um apartamento? Provavelmente. Então, provavelmente, ela vai ter que primeiro comprar um apartamento. Depois desse apartamento, ela vender esse apartamento com o valor de entrada, do valor da venda, ela realmente comprar a casa que ela sonha. Né? E quantas vezes os corretores acabam descartando a pessoa porque ela simplesmente não tem condições naquele momento. Ou porque está com o nome sujo, ou por causa do rating. Então, assim... Muitas vezes as pessoas descartam o cliente porque ele está difícil ser trabalhado, né? E realmente o que vai valer mesmo é o corretor correr atrás e tentar ajudar essa pessoa, porque ela não sabe nem por onde ela começa. Ela acha que ela sonha, uma amiga minha, a Carol, né, que provavelmente deve estar assistindo aí o podcast, o sonho dela é o quê? Uma casa linda, bela, num condomínio fechado, com uma piscina, com um gramado para os gatinhos brincar. Só que por onde ela precisou começar? A gente indicou ela para ela começar num apartamento. E desse apartamento hoje ela está vendendo, desse outro apartamento ela já comprou hoje mais um. Hoje ela tem 2 apartamentos, um deles ela já está vendendo, o outro está na planta ainda, está terminando de construir. E qual é o sonho dela ainda? É chegar naquela casa. Mas o próximo passo não é a casa. Aquela casa em específico, talvez uma casa menor, né? Então, a gente, como corretor, eu vejo que um corretor perfeito é esse que consegue ouvir e entender a necessidade do cliente. Faz um projeto e desenvolver isso para ele, né? A partir do momento que você consegue mostrar para o cliente aonde ele tem que chegar e aonde ele tem que começar, ele vai trilhar um passo a passo ali com você. E você vai dando essa continuidade, não simplesmente vender o primeiro e tchau, se vira. Né? A partir do momento que você conseguiu caminhar com ele, chegar num momento que ele vai conseguir o sonho dele. Mas o corretor perfeito, ele vai trilhar esse caminho junto com essa pessoa. A gente tem a Gabriela também, que entrou com a gente como uma proprietária de um apartamento. Esse apartamento ficou aí com a gente há alguns anos, a gente alugando ele, trabalhando no imóvel dele, passou várias pessoas ali pelo apartamento, e hoje esse apartamento foi vendido. Ela está com dinheiro em mãos para dar de entrada na casa que ela sonha. Né? Então, a gente dá essa continuidade. Para mim, o corretor perfeito é esse, que consegue entender a necessidade do cliente e ensinar ele chegar até o objetivo que ele precisa chegar. Fazer uma jornada para um projeto de
de vida dentro do mercado imobiliário. Isso, exato. Ele se sente confiante, né? Uhum. Exato. E você? Então, é tudo isso aí que a Ana falou. Ah, sim. É tudo isso aí que a Ana falou, mas também ele se profissionalizar cada vez mais. Porque ele precisa ter propriedade no que ele vai falar. E as pessoas precisam confiar naquilo que ele está falando, né? Saber que ele sabe do que ele está falando. Então, eu acredito que você está sempre em reciclagem. Porque eu acredito assim, as pessoas, eles fazem para pegar lá o estudo, lá, o Cresce, para pegar o Cresce mais ou menos, para pegar o Cresce. Aí depois, não, ficar estudando, o que é isso? Ainda tem que ficar fazendo treinamento com o Caio. Não, chega, eu não quero ficar fazendo treinamento toda semana. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não estou querendo desmerecer nenhuma escola, nem nada disso. Mas o TTI que vocês fizeram, vocês acham que isso daí é o suficiente para poder trabalhar no mercado? Não. De jeito nenhum. É um início, né? É algo que, vamos dizer assim... Na verdade, nem se fala muito sobre o que realmente se vive no mercado. Exatamente. Né? Então, aquilo ali é realmente para você pegar... Aquilo ali é o básico do básico. Exatamente. Então, você precisa estar se reciclando o tempo inteiro. E você, em cima dessa reciclagem, você vai ter propriedade em falar com o cliente. Aí você vai conseguir fidelizar esse cliente. E fidelizando esse cliente, você consegue fazer esse projeto de vida para ele. Porque hoje a gente vê que os clientes estão muito assim. Vai aqui, vai lá e fala com todo mundo. Porque ele ainda não conseguiu ter confiança em um corretor. Ele fala, não, esse aqui é o meu corretor. Né? Então, você vê ele indo e procurando todos os corretores. E é engraçado que para um advogado não é assim que funciona, né? Ou um médico. Né? Precisa de um médico, precisa de um especialista, sei lá, em coluna. Chegar para o Caio e perguntar qual que é o especialista em coluna. O Caio vai indicar um. Fala, e o fulano? Não, esse eu não conheço. É engraçado que nas outras profissões tem bastante disso, né? A pessoa se fideliza com aquela pessoa. E no mercado imobiliário, muitas vezes, não por causa dessa questão de não... A pessoa não está atualizada ou não tem um profissional bem adequado, né? E a gente precisa, como corretor, mostrar que existe, sim, um diferencial, né? Que quando se falar em venda ou compra de imóvel, vai lembrar da Né, vai lembrar do Caio, vai lembrar da Ana. E não simplesmente, é só mais um corretor, é só mais uma imobiliária. É que, assim, hoje é o mal do mundo, né? É o mal do mundo. Que as pessoas, elas estão assim se reclusando só na vida delas. Elas não estão pensando no próximo. Né? Elas estão seguindo nesse redemoinho de fazer as coisas sozinho. Tanto é que a gente, antes, as casas eram tudo sem muro, tudo baixinho, não sei o quê. Hoje já estão fazendo muro, já estão fazendo grade, se a gente for ver, né? Já estão vindo para condomínio. Então, cada dia mais para ficar sozinha. As pessoas sozinhas, né? E assim acontece com os corretores. Eles não pensam, a gente não pensa no próximo, ele não vai pensando, esse daqui é um próximo meu, esse daqui eu tenho que pensar, sabe, como um ser humano, pensar como um ser humano. Hoje as pessoas estão vendo máquina, parece que é só máquina, coisas muito... que na internet, superficial, exatamente. Tanto é que qualquer coisa hoje já não é mais no físico. Vamos fazer uma videochamada. Não, porque hoje a gente pede para falar, olha, eu vou ligar para você, a pessoa não quer ligação, ela quer pelo WhatsApp. Então, cada dia as pessoas ficando muito solitárias só escrevendo. Né? Então, essa questão da empatia, essa questão de estar pensando sempre no próximo. Precisa voltar a isso, tanto na questão do cliente, do nosso cliente que está comprando, ele pensar em nós também como corretores. Sim, profissionais. Né? Como profissionais, porque ele está vendo máquinas, ele fala, eu estou falando com a Sidneia hoje, mas eu acho que o que ela está demorando muito, ou o que ela me passou, acho que não é muito certo, não, eu vou no outro. Aí já vai lá no outro. Sabe? Ela não consegue analisar que aquele profissional que ela pegou para falar com ele,
ele está demandando um tempo, ele está vendo a melhor estratégia, sabe? É isso que eu falo para você. Nem sempre também ele acha, e é que nem sempre realmente a pessoa está fazendo isso também. Eles acham, então, mas a gente percebe, né? Uhum. Eles acham que, assim, não deu, vamos para o outro. E não é, a gente percebe o profissional que está te dando. Está gastando, né, tempo. Você percebe o profissional que realmente está te dando todo o respaldo. E você está falando com ele, ele está te respondendo? Uhum. Ele tá mais perguntando, que nem a Ana falou. Está mais te ouvindo ou está mais querendo ficar falando? Uhum. Então, é tudo isso que a pessoa que está comprando, a pessoa que está alugando, ela está vendo se aquela pessoa realmente está dando atenção para ela. Toda hora que eu entro em contato pelo WhatsApp ou que eu ligo, ele me atende. Porque às vezes até de final de semana a gente está falando com o cliente. À noite a gente está falando com o cliente. E geralmente não falam. Geralmente não é assim, né? Então, hoje as pessoas precisam voltar a ver mais a pessoa, o ser humano. Ali é um profissional, é o corretor, mas, poxa, por trás desse corretor, ele é um ser humano. Uhum. E ele está se dedicando, ele está dedicando um tempo, ele está, sabe, tentando, que nem a Ana falou, puxa, ele está fazendo a maior estratégia, ele está me perguntando, ele tá interessado em mim. Uhum. Em me ajudar em resolver meu problema. Né? Porque a gente vê que está muito assim, sabe? Agora eu já vou para o outro. E esquece que a gente fez um trabalho em cima daquilo. Então, precisa voltar um pouco mais, tirar um pouco a questão profissional também e voltar para o ser humano. Entendi. Para o ser humano. Poxa, tem um humano ali falando comigo. Tem uma pessoa que ela tem sentimentos. Tem os sentimentos, né? Ela é um trabalho dela, que ela está precisando, ela tem uma família. Você acha que a pessoa que vai comprar com uma pessoa vai ficar pensando tudo isso? Não vai. Uhum. Ela fala, olha, ela tem que fazer o trabalho dela lá comigo, se não fizer mais ou menos, eu já passo parte para outro. Né? E é isso que a gente tem que trazer de novo para que as pessoas pensem nas pessoas como ser humano e não como robô. Uhum. Primeiro como ser humano, depois como que ela é profissionalmente, dar um voto de confiança para ela, né? E não ver todo mundo igual. Uhum. É difícil, mas alguém tem que falar para a gente começar a pensar. Uhum. Perfeito. E agora já se encaminhando para o final, já para as considerações finais. Olha aí, já foi final. Quais são as suas considerações finais, Ana Paula? Considerações finais é que corretor de imóveis, para mim, ele tem que ser super homenageado, né? Uhum. Por tudo que a gente falou, por tudo que ele faz, por tudo que ele desenvolve. De também, com certeza, porque tem uns que, meu Deus do céu, dá até vergonha de falar que é um corretor de imóveis, né? Tem uns que quando a gente fala, mas qual é a sua profissão? Você já sabe o jeito que a pessoa trabalha, você olha e fala assim, ai, que vergonha. Eu trabalho na imobiliária, você fala, ai, o que eu falo? Nem vou falar nada, né? Mas um bom corretor de imóveis, fica aí a nossa homenagem, né? Como o dia desse profissional tão importante na vida de todo cidadão, né? Todo cidadão precisa de um corretor de imóveis. Se achar que não precisa e quer se aventurar aí a comprar, alugar sozinho, garanto que não vai ser uma boa experiência, né? Então, fica aí a nossa homenagem pro corretor de imóveis, aquele que realmente é um profissional que trabalha bem e desenvolve bem a profissão, né? Além de corretor, muitas vezes a gente é avaliador, a gente é captador, a gente faz de tudo um pouquinho para... É psicólogo, é braço dando o ombrinho para chorar, enfim, né? Então, além de tudo, a gente se torna amigo, né? Então, fica aí a nossa homenagem pro corretor de imóveis. Aquele que desempenha um bom papel. Aquele que não desempenha um bom papel, pode descartar que essa homenagem não é para você, não. E você, mãe? Então, eu acredito, principalmente para o público que está ouvindo, né? A primeira coisa é, quando você procurar um profissional, é perguntar se ele é credenciado mesmo. Perfeito. Perguntar se ele tem o Cresce, porque aí já é o primeiro passo. Que tudo bem que se ele fez só o curso do Cresce, mas pelo menos ele passou por um curso,
né? Então, ele sabe o que pode e o que não pode, ele sabe o que pode gerar problema. Isso é pelo menos o básico. Exatamente. Afinal de contas, um corretor de imóveis que trabalha de forma decente, de forma correta, ele vai te informar quais são os bônus e ônus daquele imóvel. Né? Pelo menos é isso que demanda a legislação, né? Nós precisamos trazer os ônus e bônus, né? Então, se ele não tiver a credencial do Cresce, duvido muito que ele vai querer falar quais são os ônus de um imóvel. Exatamente. Então, em cima disso, só aí você já vai tirar 70% do problema. Eu acho que, se não for 95% do problema. Você já perguntar a credencial se ele tem o Cresce, se ele é um profissional realmente que está falando com você, porque aí você já vai ter 95% de problema resolvido. Então, eu acredito que seria isso. Para o público que hoje está procurando casa para alugar ou casa para vender, que está procurando um profissional, que realmente pergunte a credencial dele. Né? Porque aí e comece a observar. Já é um início. Aí você já começa a observar se realmente ele está tendo propriedade, exatamente, propriedade naquilo que ele está falando, e se ele está se importando mesmo com você, está te ouvindo, como a Ana falou. Então, isso já é assim. E para os corretores de imóveis, né, que realmente estão sendo homenageados e realmente, como a Ana falou, merecem realmente, porque não é fácil. Né? Não é fácil. Se a gente quer fazer o correto e pensar no nosso cliente, tentar fazer sempre o melhor. Veja o seu cliente como um ser humano. É um ser humano que está ali vindo diante de você e está com um sonho nas mãos. Está com um sonho, está trazendo um sonho para você. Sabe? Não veja só questão de cifrão. Isso daí vai ser a consequência do que você oferecer para ele. Exatamente. Perfeito. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso Misoncast de hoje, né? Desse episódio aí, acredito que seja o episódio 15, se eu não me engano, ou 16. Né? E graças a Deus nós estamos a cada podcast sempre crescendo, acrescentando mais informação, tendo mais discernimento. E fica aqui a nossa homenagem quanto Mison Negócios Imobiliários, quanto Misoncast, quanto corretores de imóveis também, aos corretores de imóveis aí que se dedicam, que trabalham, que tem o seu esforço aí, que você se sinta reconhecido por essa conversa que nós estamos tendo aqui, que você se sinta homenageado porque realmente você merece, principalmente porque uma das coisas que a gente precisa ter na nossa profissão é resiliência. Né? Resiliência e principalmente acho que um dos mais importantes, né? É a inteligência emocional. Então, tudo isso daí é realmente para aquele profissional que deseja, que ama a profissão, que gosta do que faz e que se dedica a essa profissão, né? Se sinta homenageado nesse dia 27 de agosto, né, de 2025 pela nossa imobiliária, né? Pela Mison Negócios Imobiliários e pelo nosso podcast Misoncast, né? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta também esse vídeo para que o YouTube também esteja entregando para mais pessoas. Veja e visite a gente também nas plataformas, né, no Spotify, no YouTube Music, né, no Amazon Music, também no iTunes, né, da Apple, também nós estamos lá, né, no podcast da Apple. Então, visite a gente nesses lugares, comente também, faça seus comentários, as suas homenagens aqui embaixo, comente o que você achou do vídeo, porque isso é muito importante para nós. E é isso, gente. Esse foi mais um Misoncast nesse novo episódio aí. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo Misoncast.